Olá, boa tarde. A pandemia fez escolas e professores se reinventarem. A sala de aula foi transferida para dentro de casa. A tecnologia entrou em cena para viabilizar o contato entre professores e alunos. Isso quando todos tinham acesso à tecnologia, né? Porque os professores ficaram ainda mais sobrecarregados, o que impactou na saúde mental de muitos deles. Hoje, no Dia do Professor, vamos falar sobre os direitos da categoria e sobre essas mudanças que vieram com a pandemia da Covid-19. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal realiza hoje à tarde audiência de conciliação para discutir cortes no programa Bolsa Família. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal dá prazo para que o Estado do Maranhão e o IBGE se manifestem sobre informação de que a União enviou ao Congresso pedido de mais recursos para a realização do Censo 2022. A previsão é de que a pesquisa custe 2 bilhões 292 milhões de reais. E ainda na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República, você vai ver a decisão do Supremo que julgou ser constitucional o sistema de cotas nas universidades públicas. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal pediu que o Estado do Maranhão e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se manifestem quanto às informações prestadas pela União sobre os recursos para financiar o censo de 2022. O governo federal pediu ao Congresso a ampliação de recursos para a realização do levantamento. Segundo as informações prestadas pela Advocacia Geral da União, o governo federal pediu mais 292 milhões de reais para completar a estimativa de gasto apresentada pelo IBGE para a realização do censo no ano que vem. A previsão é de que a pesquisa custe 2 bilhões 292 milhões de reais. Inicialmente, a Advocacia Geral da União chegou a questionar a quantia no STF e alegou não ser possível precisar o valor exato para concluir o levantamento nacional. Depois, o governo voltou atrás e anunciou que o Ministério da Economia enviou um pedido de ampliação de recursos ao Congresso para que seja possível realizar a pesquisa no ano que vem. O ministro Gilmar Mendes deu um prazo de 5 dias para que o IBGE e o governo do Maranhão se manifestem sobre o assunto. Por lei, a pesquisa populacional deve ser realizada a cada 10 anos. A última coleta de dados ocorreu em 2010. No ano passado, o censo foi adiado em razão da pandemia. O orçamento deste ano não previu recursos suficientes para a realização do levantamento. O governo do Maranhão questionou a suspensão da pesquisa na Suprema Corte. Em maio, por maioria, o STF entendeu que o governo federal tem obrigação de realizar o censo demográfico no ano que vem. No julgamento virtual, 8 ministros votaram seguindo esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje à tarde uma audiência de conciliação para discutir cortes no programa Bolsa Família. E quem tem as informações e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, essa audiência de conciliação é entre a União e 8 estados da região Nordeste. Os estados, essas unidades da federação, contestam aqui no Supremo Tribunal Federal cortes no Bolsa Família naquela região. Em março do ano passado, o ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, atendeu o pedido dos estados para que o governo federal suspendesse os cortes no Bolsa Família enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19. A medida, inclusive, foi referendada pelo plenário do Supremo. Bom, de acordo com os estados, mesmo assim,
Além das restrições de novos cadastros, a União ainda suspendeu 158 mil benefícios do Bolsa Família, 61% na região Nordeste. Para essa audiência de conciliação, o mediador vai ser o juiz auxiliar do ministro Gilmar Mendes. E os estados e a União precisam já trazer consolidadas propostas de conciliação. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, prorrogou até o dia 2 de novembro o prazo de vigência da resolução que dispõe sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19 no âmbito da Suprema Corte. Esta é a segunda vez que o prazo é prorrogado. O ministro Luiz Fux levou em consideração a necessidade de manutenção das medidas preventivas ao contágio pelo novo coronavírus e a comprovada eficiência de sua implementação. O novo prazo vai permitir ainda a conclusão da norma que vai regulamentar a retomada dos trabalhos presenciais. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral vai colher sugestões para a nova norma sobre gestão do cadastro eleitoral. Quem tem as informações é a repórter Renata Gorga. A audiência pública vai começar às 3 horas da tarde desta sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral quer receber sugestões para a gestão do cadastro eleitoral e de outros serviços eleitorais, como transferência de domicílio e também a emissão da segunda via do título de eleitor. O evento será por videoconferência e terá transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator da instrução, é que vai fazer a abertura da audiência. A condução será da ministra Maria Cláudia Buchianeri. As sugestões podem ser enviadas até às 11 horas e 59 minutos de amanhã, sábado. Para isso, é preciso preencher um formulário eletrônico disponível no portal do TSE. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve custear remédio sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada. Ao fazer a distinção entre o caso sob análise e o tema 990 dos recursos repetitivos, a terceira turma do STJ decidiu que uma operadora de plano de saúde arque com a importação do medicamento Tepadina para tratamento de câncer. A medicação, apesar de ainda não ser registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve a importação autorizada em caráter excepcional pela própria agência. O pedido de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico da beneficiária do plano foi julgado procedente em primeiro grau. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, após o julgamento do tema 990 pelo STJ, aplicou o precedente qualificado e entendeu ser legítima a negativa de cobertura pela operadora, pois o produto não tem registro na Anvisa. De acordo com a tese firmada pela segunda sessão, ao julgar o tema 990, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Mas ao analisar o recurso especial da beneficiária, a relatora ministra Nancy Andrighi apontou que o medicamento Tepadina, embora ainda não registrado, recebeu permissão excepcional da Anvisa para ser importado, afastando qualquer dúvida sobre a segurança do medicamento, excluindo a ilicitude de sua aquisição. Ao dar provimento ao recurso especial e reestabelecer a sentença de primeiro grau, a terceira turma entendeu que a importação excepcional não substitui o registro do medicamento, mas a autorização dada pela Anvisa evidencia a segurança sanitária do fármaco, pois pressupõe que houve a análise da autarquia em relação à sua validade e eficácia. E você vai ver a seguir no Dia do Professor, vamos falar sobre os direitos da categoria. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos um Estado democrático de direito. O
ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Advocacia Geral da União para suspender pagamento bilionário de precatórios ao Estado da Bahia. Ele encaminhou o caso ao Centro de Mediação e Conciliação para que a Corte ajude União e Estado na busca de uma solução para o caso. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse o pagamento de 8 bilhões de reais em precatórios ao Estado da Bahia, determinado pelo ministro Edson Fachin em decisão individual em maio. O valor é referente à complementação federal para o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. A AGU alegou que, ao pagar a dívida reconhecida pela Justiça há 4 anos, o governo federal sofreria impactos financeiros e orçamentários. Ao negar o pedido, o ministro argumentou que o agravo regimental, instrumento usado pela Advocacia Geral para rever a decisão, não é o meio processual adequado para este recurso especificamente. O ministro Edson Fachin determinou ainda que o caso seja encaminhado ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal para que a Corte auxilie na construção de uma solução consensual entre a União e o Estado sobre o assunto. Além da Bahia, outros 3 estados têm precatórios a receber: Ceará, Pernambuco e Amazonas. Juntas, as dívidas somam 15 bilhões e meio de reais. Hoje é comemorado o Dia do Professor. E nesta data vamos mostrar os desafios enfrentados por estes profissionais que durante a pandemia tiveram que se reinventar. O dia, em homenagem à categoria, foi instituído por um decreto em outubro de 1963. Com a chegada da pandemia, os professores tiveram que se reinventar. Saíram das salas de aula e passaram a adotar a única opção de ensino possível, o virtual. A mudança veio acompanhada de muitas dificuldades para a categoria, principalmente tecnológicas. Está sendo um aprendizado da convivência humanitária, das nossas perdas e principalmente dos conteúdos. Essa nova escola que vem aí, não é? Com propostas que vai favorecer a estrutura do país, é muito importante. E, para tanto, nós, professores, temos tido a oportunidade e o desafio. Esse desafio é o novo. As aulas online também foram desafiadoras para os profissionais da rede particular. Para nós, professores, foi desafiador ser inserido nesse novo formato de educação e, ao mesmo tempo que nós, professores, estamos aprendendo a lidar, nós já temos que estar ensinando os alunos os conteúdos, enfim, as disciplinas, as matérias, dentro desse novo formato, né, de educação, que dá para a gente perceber que não é apenas algo momentâneo, passageiro. De acordo com o censo escolar, em 2020, foram contabilizados 2.200.000 professores em atuação nas 179 mil escolas de educação básica do Brasil. Diante da importância desses profissionais, desde 1988, a Constituição Federal garante os direitos da categoria. Entre os direitos previstos na Constituição está o da valorização dos profissionais de ensino, que nem sempre é garantido na prática, segundo especialistas da área. Durante a pandemia e na retomada das aulas presenciais, por exemplo, ficou clara a necessidade de maior investimento nas escolas. É necessário investimento em tecnologia, em conexão, é necessário investimento na infraestrutura da escola e também em colocar no ambiente escolar as condições de segurança sanitária necessárias para que o retorno após pandemia se faça com a tranquilidade de que não seremos infectados e nem retornar, né, esse processo de aumento da infecção da Covid-19 nas escolas públicas. Acho que falta reconhecimento e investimento, né? Bom, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com especialista em Direito Educacional, integrante do Sindicato dos Docentes da Universidade de Brasília, doutor Alexandre Bernardino Costa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, já adiantamos um pouquinho na reportagem, mas em linhas gerais, quais são os direitos e garantias dos professores previstos na Constituição, previstos em lei? Bem, vocês colocaram reportagens muito boas que estão retratando o atual da vida dos professores e das professoras.
mas a principal garantia que a gente pode ter é a liberdade acadêmica, né? A possibilidade de exercer democraticamente o pluralismo de ideias dentro de sala de aula e fora da sala de aula também, no exercício docente, né, nos mais diversos níveis, nas mais diversas instâncias, né, educacionais. É importante que a gente tenha a possibilidade de qualificação ao longo da carreira, a gente tem que ter possibilidade de formação continuada. Essa formação continuada tem que ser oferecida permanentemente para as professoras e os professores. A gente tem que ter um processo de valorização, né, que infelizmente não ocorre na maior parte dos casos, onde a valorização da atividade docente, da atividade de pesquisa, da atividade de extensão universitária, da atividade de ensino no ensino fundamental e médio, elas têm que ser valorizadas pela sociedade e pelo Estado. E um dos pontos básicos de valorização é a remuneração. A gente tem que ter remuneração adequada para que a gente selecione os melhores quadros, para que a gente possa ter uma qualidade no processo educacional. A gente tem que ter piso salarial que seja realmente digno e que possa gerar dignidade dos professores e das professoras na sua atividade, né? Esses seriam os direitos que a gente teria, mas que infelizmente não são garantidos na prática. A gente tem as obrigações de trabalhar com qualidade, de exercer o nosso ofício com amor e dedicação, mas a reciprocidade não tem sido efetivada adequadamente. Qual foi o impacto da pandemia nesses profissionais? Foram inúmeros, né, doutor Alexandre? O que o senhor destaca? Olha, a reportagem já destacou que a questão tecnológica foi um obstáculo bastante grande, porque não é do dia para a noite que a gente aprende a lidar com tecnologia, que a gente aprende a lidar com tecnologia e educação, né? Porque são dois aspectos relevantes, porque o processo educacional que está acostumado a ser vivenciado com pessoas presentes em sala de aula e fora de sala de aula também, é uma coisa. Outra coisa é você trabalhar o processo de aprendizagem, o processo onde a gente ensina e aprende juntos, coletivamente, através do computador, né? Muitas vezes com rede precária, muitas vezes com equipamento precário, sem que houvesse financiamento para que nós, professores e professoras do Brasil inteiro, tivéssemos a oportunidade de comprar equipamentos adequados. A gente ressalta que as mulheres tiveram um ônus maior ainda, porque normalmente é sobre elas que recai o cuidado com a sua prole, e na sua casa ela tem que cuidar das crianças, tem que educar as suas crianças e, ao mesmo tempo, trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem no computador. Essa dificuldade, ela gerou sofrimento mental muito grande, ela gera uma angústia muito grande, ela gera uma incapacidade de lidar com os problemas por não ter apoio adequado e por não ter os meios necessários para lidar com isso. Mas o professor e a professora têm que se reinventado ao longo desse processo e, mesmo com todas as dificuldades, tem sido bastante efetivo o aprendizado na medida do possível, é claro. Porque a gente sabe que a gente tem um público, inclusive no ensino público de ensino fundamental e médio, que não tem acesso à rede e não tem acesso a equipamentos. E, consequentemente, a gente tem um déficit bastante grande que a gente vai ter que trabalhar no retorno, né, da pandemia. Nesse dia que é tão emblemático, a gente falou, né, que falta reconhecimento, investimento. Qual é a mensagem que o senhor deixa? O senhor é do sindicato, tem experiência e recebe queixas também, né, das mais diversas áreas. O que o senhor deixa aqui de reflexão nessa data? Olha, como reflexão, eu lembro sempre nosso patrono, Paulo Freire, né, que a educação é um ato de amor, né, um ato de amor que a gente aprende e ensina juntos. A gente não tem um processo de ensino-aprendizagem de cima para baixo, ele é horizontal e ele tem que ser efetivado no coletivo. E as queixas que a gente tem são, sobretudo, sobre as condições de trabalho, sobre a precariedade dos contratos de trabalho, sobre a precariedade dos instrumentos e dos meios necessários a efetivar esse trabalho. E a gente vai ter uma possibilidade de recuperar tudo isso no retorno. E um retorno, inclusive, muitas vezes assodado, que é feito de uma forma muito abrupta, como se o prejuízo pudesse ser sanado com 1 ou 2 meses, já ainda em pandemia, e necessário, mas ainda em pandemia a gente não está em condições sanitárias satisfatórias ainda. O senhor acredita que até o ano que vem as instituições vão conseguir se adaptar e garantir um retorno seguro para professores, alunos? Eu espero que só ano que vem, primeira coisa. Infelizmente, a gente está voltando antes da hora, né?
Segundo, a gente tem que ter investimento em pessoal, em recursos humanos, em formação, investimento tecnológico e investimento em infraestrutura. E esse investimento não está sendo feito adequadamente. Infelizmente, a gente tem que ressaltar isso e tem que buscar isso, tem que lutar por isso. Infelizmente, os desafios são enormes, né? Que a gente consiga solucionar todos esses gargalos. Doutor Alexandre Bernardino, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver a seguir, na reportagem especial de hoje, o julgamento que tratou do sistema de cotas nas universidades públicas. É daqui a pouquinho na série especial sobre os 130 anos do STF na Era da República. Até já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai acompanhar a decisão do Supremo que, em 2012, julgou que é constitucional o sistema de cotas nas universidades. A reportagem especial é de Viviane Novaes. Negros, pardos, índios, pessoas de baixa renda e com deficiência. Para entrar numa universidade pública, esses estudantes podem usar o chamado sistema de cotas, um percentual de vagas oferecidas a essa população que muitas vezes não tem as mesmas oportunidades de outros brasileiros. É óbvio que um país em que mais da metade da sua população é negra e essa população está impedida de acessar o curso superior por contingências históricas várias, é óbvio que esse país tende a não se desenvolver e tende a não se consolidar enquanto um país democrático. A primeira instituição brasileira a se preocupar com isso foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2003. No ano seguinte, foi a vez da Universidade de Brasília. A Aline é da primeira turma de cotistas da UNB. Ela se formou em pedagogia em 2008. Foi a primeira pessoa em 3 gerações da família a fazer um curso superior. Pensando na minha trajetória escolar e familiar, em que até então não existia ninguém que havia cursado sequer o ensino superior, quanto mais uma universidade pública, eu diria que ou eu não teria cursado, ou eu teria demorado muito mais, né? Teria que ter me esforçado 10 vezes mais do que outros estudantes que não são negros ou que não têm a mesma trajetória que a minha. Acho que elas foram, de certa forma, imprescindíveis para garantir não só a minha inserção, como de centenas de milhares de estudantes negros. Em 2009, o Partido Democratas entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade da política de cotas raciais da UNB. O edital do vestibular reservava 20% das vagas para negros. O partido alegou que o sistema adotado, em que uma banca analisa se o candidato é negro ou não, criaria uma espécie de tribunal racial. Mas, no julgamento do caso, em 2012, os ministros decidiram que as cotas raciais estão de acordo com a Constituição. Para o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, elas são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. As experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. O ministro Joaquim Barbosa, único magistrado negro na história do Supremo, disse que ações afirmativas, como as cotas raciais, visam combater não só manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. Aquela discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. O julgamento definiu o destino das cotas usadas pelas universidades brasileiras.
tanto a decisão do STF na DPF 186, quanto a decisão, poucos meses depois, em um recurso extraordinário que questionava a constitucionalidade de um sistema de reserva de vagas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essas duas decisões, a segunda com repercussão geral, foram centrais para que, no âmbito do debate público brasileiro, esse tema se tornasse mais acolhido. 4 meses depois do julgamento, o governo federal publicou uma lei sobre a entrada de estudantes nas universidades e instituições federais de ensino técnico. Hoje, pelo menos metade das vagas para alunos de escolas públicas deve ser preenchida por candidatos autodeclarados negros, pardos e indígenas. O julgamento feito pelo STF em 2012, no início de 2012, foi importante, entre outras coisas, por validar ou por legitimar tais medidas de reserva de vagas. Foi, então, uma conquista histórica, decorrente de muitas lutas da comunidade afrodescendente no Brasil, e que ajudou a estimular, entre outras coisas, né, que outras instituições de ensino por todo o país viessem elas próprias a adotar políticas de ações afirmativas. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Temos um encontro marcado na segunda. Eu te espero. Até lá.